I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. 'Cause my baby don't love this town. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Rodrigo Souza aqui. A gente vai fazer hoje uma videoaula sobre a poesia do blues e como que isso pode nos ajudar a ter novas ferramentas para a composição de música popular. A ideia é a gente aprender algumas características desse estilo da composição e principalmente da poesia do blues e como que isso pode nos ajudar a compor músicas independente de estilos, independente do idioma, ou seja, a gente vai beber um pouco na raiz da música popular, porque o blues é um dos pilares da música popular, e aprender algumas coisas para a gente desenvolver as nossas músicas no século XXI. Bom, o blues ele nasce nos Estados Unidos, num caldeirão cultural ali. São diversas as fontes de nascimento do blues e as pessoas não chegam muito num consenso. Alguns falam que nasceu no sul com os escravos, ou então no norte, enfim. Existe toda uma história relativa ao blues que a gente não vai entrar porque a ideia da nossa videoaula não é essa. Mas ele nasce nos Estados Unidos, ali no século XVII, século XVIII, e obviamente é uma manifestação cultural. É uma manifestação cultural não da elite, sim, da população mais comum, de escravos, de trabalhadores. Tem uma influência muito forte africana, né? Então os escravos, assim como aconteceu no Brasil, trouxeram toda a questão percussiva e também de canto para onde eles foram, e aí, como é sabido, né, teve todo esse movimento dos navios negreiros tanto para a América do Norte quanto para a América do Sul, então lá também tem essa mistura aí. É importante a gente entender para nossa aula hoje que o blues ele é uma manifestação cultural ligada a questões de trabalho e também manifestações, indignações, sentimentos, etc e tal. Ele vai começar ali com os negros spirituals, que é uma manifestação apenas de vozes e não com instrumentos. Depois ele começa a ganhar também bastante essa junção com piano e violão. Enfim, aí começa realmente as bandas, tem o flerte com o jazz, com o gospel. E aí isso resulta em diversos estilos, até a gente entender o blues como ele está ali no século passado, nos anos 20, 30, etc e tal. Mas a ideia é a gente entender essa manifestação cultural que é esse estilo. Ele tem uma maneira de ser escrita muito peculiar, que a gente vai ver nessa videoaula, e eu vou basicamente falar de 4 pontos na poesia do blues, na escrita do blues, que podem nos ajudar no estilo de música contemporânea, de música popular contemporânea, e como que isso pode também destravar a minha criatividade, né? E depois a gente vai fazer uma pequena analogia aí de como é o blues e quais as diferenças dele para a nossa música popular e como é que a gente pode transpor essas dificuldades, para que a gente não componha apenas blues e sim outros estilos. Mas vamos lá. Eu quero falar de 4 pontos, que vai ser esquema de rima, mensagens e diversos itens, sentimentos, questões figurativas, o sistema de verso e refrão do blues e a pergunta e resposta. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o esquema de rima, que não é tão difícil nem complicado, isso funciona para qualquer tipo de canção. Mas como é que funciona no blues? Eu fiz aquele trechinho, né, de St. Louis Blues, que é um blues já de domínio público, se não me engano, da década de 30, esse blues, né? E ele fala o seguinte: I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down, 'cause my baby done left this town. Reparem que isso aqui seria uma frase só, né? Seriam 3 frases, a primeira frase termina com down, ele repete a segunda frase, então acaba repetindo a palavra, e a terceira frase ele termina com town, uma rima perfeita. Independente do idioma, é legal procurar a rima perfeita na última frase.
Alguns outros, outras poesias, algumas outras músicas de blues, você vai ter uma segunda frase diferente, geralmente reforçando a ideia aqui da primeira frase, mas aí se escolhe rimar ou não, né? Mas é muito importante que a primeira frase rime com a terceira frase. E isso, o buscar a rima, muitas vezes guia até a própria escrita. Então a pessoa ela escreveu essa primeira frase, aí ela busca uma rima para down, tal, e aí ela tenta montar a frase a partir da rima. E essa já é uma dica super legal. Muitas vezes a gente quer tá compondo e começa a ignorar muito a parte da rima. O que me ajudou muito na hora de compor foi que, né, por cantar, tocar blues e compor alguns blues, às vezes me pauto pela rima e aí eu desenvolvo a frase a partir da rima, da palavra que eu já sei que dá para rimar, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que a gente vai trocar essa terceira frase aqui. O que talvez rimaria com down? Então poderia ser pound, de penhor, talvez não daria certo. Lawn, de lei. Então vamos fazer uma frase totalmente aleatória aqui, mas só para ver que dá pra gente brincar com essa questão da rima. Então eu escrevi I getting mad, I am an outlaw, né? An outlaw, só para mostrar para vocês que é possível a partir da rima já fazer a frase. Porque às vezes é mais fácil você bolar a frase sabendo que você vai ter que chegar aqui na palavra que vai rimar, do que você ficar tentando achar uma rima. Essa é uma dica, não é uma obrigatoriedade. É uma dica aí que a gente pode montar a nossa frase a partir da letra. Tipo, I hate to see the evening sun go down, I'm getting mad, I am an outlaw. Então dá para você ter ideias a partir da rima. Talvez você pode esquecer a rima nesta segunda frase, mas rimar principalmente aqui, né? Não fica tão interessante, mas funciona. I hate to see the evening sun go down, I'm getting mad, I am so sad, 'cause my baby don't laugh this down. Rimou essas duas. Funciona também, mas ele perde um pouco da força né, do blues tradicional. Você poderia, às vezes, também repetir só a segunda e terceira frase. E aqui, sei lá, aqui eu vou cantar uma outra palavra, uma outra letra. I hate to see the evening, I am so sad. Bom, já está escrito, vamos lá. I hate to see the evening, I am so sad, I hate to see the evening sun go down, 'cause my baby don't laugh in this town. Então, se você reparar, cada vez que você troca, né, o esqueminha de rima perfeito das três frases, você perde um pouquinho da característica do blues. Mas a ideia nossa não é compor só blues, vale então a dica que o esquema de rima de blues, principalmente da primeira frase para a última frase, é o que tem mais força, o que é mais interessante. Tá bom? Então acho que vale esse esquema de rima, prestar atenção na rima para a gente compor as nossas músicas, beleza? A segunda dica que eu quero perguntar, o segundo elemento que eu quero falar com vocês, é sobre a mensagem figurativa. Isso é muito comum em música também, mas é muito presente no blues, né? Por várias questões, inclusive muitas vezes eles não podiam falar diretamente o que eles estavam sentindo ou querendo. Por exemplo, alguns escravos ou algumas... Depende de quem estava cantando. Então essa mensagem, esse sentido figurativo é muito presente nesse estilo musical. Então vamos de novo pensar nesse trechinho de blues que eu cantei para vocês. I hate to see the evening sun go down, ele repete essa ideia,
'cause my baby don't left this town. O inglês é até um pouco arcaico aí, né? Mas enfim, o que ele quer dizer? A letra em primeira pessoa, né, que a pessoa está cantando, eu estou cantando que ele odeia ver a noite chegando, e o sol se pondo, ou indo embora. Mesma coisa, ele repete a frase porque o meu amor, né, a minha amada, my baby, deixou esta cidade. Então, o que eu acho interessante? Ele usa o sentido figurativo de ver a noite se chegando e o sol se pondo, trazendo essa tristeza que é a noite chegando, a escuridão chegando. Dá para relacionar que o amor né, é o sol da vida dele, etc e tal. Isso se reflete porque ele fala ele até põe o porquê, meu amor foi embora desta cidade. Então, esse sentido figurativo de relacionar amor, alegria com elementos naturais ou qualquer outro tipo de sentido figurativo é muito interessante e vai estar sempre muito presente no blues, tá? E às vezes isso me ajuda a destravar, às vezes, alguma coisa que eu quero cantar, ou que eu quero passar na minha música. Às vezes, se eu quero falar que eu tô com raiva de alguma coisa, eu não preciso falar isso diretamente. Eu posso tentar ornamentar tudo isso com a linguagem figurativa, que vai sempre funcionar muito bem. Além de dar um quê ali sobre o que você está falando, e você conseguir, às vezes, dizer a mesma coisa de formas diferentes, dando mais corpo para a tua música. Depois a gente vai fazer alguns exemplos de letra, falando sobre essa parte, esse sentido figurativo, tá? Vamos pegar aqui, vamos tentar. Aqui ele fala, vamos tentar dar uma trabalhada nisso. I hate to see the evening sun go down. Então eu posso falar que a minha vida tá fria, ou my heart's cold, vamos pensar aqui, vai. Alguma coisa nesse sentido, para falar a falta que meu amor faz e brincando ainda com a questão do sun, né? Do sol tá indo embora, por isso tá ficando gelado. Então são linguagens metafóricas que eu posso usar para desenvolver as minhas músicas. Isso vai ser muito comum no blues e isso ajuda, é uma ferramenta fantástica para a composição, como a gente vai ver daqui a pouco. Então não se esqueça de pensar em linguagem figurativa para você compor. Recapitulando, escolhas de rima e mensagem figurativa. Vamos agora para o nosso terceiro esquema, que é a estrutura do verso e refrão do blues. O blues não tem uma estrutura formada de verso e coro, e sim uma estrutura de verso e refrão. O que é uma estrutura de verso e refrão? Vamos voltar para a nossa frase aqui, ó. I hate to see the evening sun go down. Então eu tenho aqui a minha rima, né? Down, down e down. E a gente tem uma estrutura de verso e refrão, mas não vamos só pensar refrão de uma forma um pouquinho diferente que a gente está acostumado a ver aí em cifragem, alguma coisa assim. O refrão, para alguns estudiosos, ele não é uma seção à parte da música. Ele é, na verdade, dentro de um trecho só, a parte ou a frase ou o trecho que conclui a ideia. Então, como é que o blues trabalha? Sempre verso e refrão, verso e refrão. Então ele tem o verso e o refrão. Ele repete uma ideia, certo? E essa ideia vai ser concluída no próximo, com o refrão. Ou seja, o que está falando aqui? Que ele odeia ver a noite chegando, o sol está indo embora, porque o amor dele foi embora da cidade. Ponto final, concluiu-se o que ele quer falar. Ele abre um próximo trecho que vai continuar a história, mas provavelmente ele vai concluir também o próximo trecho. Então ele apresenta a ideia e conclui ela, apresenta a ideia e conclui ela. E dessa maneira ele vai construindo a história. No caso dessa letra aqui, ele vai falar feeling tomorrow like I feel today, feeling tomorrow like I feel today. Unpack my trunk, make my getaway. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu estou sentindo amanhã como eu me sinto hoje, sentindo amanhã como eu me sinto hoje, eu vou arrumar minhas malas e vou embora também. Então, o que acontece? Ele continuou contando a história, mas resumindo num verso e refrão. Lembrando aqui que refrão não significa uma seção à parte, e sim
o trecho, o pequeno trecho aqui, de uma frase, ou duas, depende da música, que conclui o que ele está falando. E aí ele abre um novo chorus, chamado no blues, um novo chorus que ele vai fazer exatamente isso aí. Então é importante vocês entenderem que você conclui essa ideia sem necessariamente concluir toda a história, tá? Trazer essa mentalidade de apresentar uma ideia e trazer o refrão, ou seja, concluir ela, é muito importante e muito interessante dentro do blues. Então, se vocês pensarem, a gente está apresentando uma ideia e concluindo ela. A parte da rima me ajuda a dar essa fluidez no meu verso. A parte de eu usar linguagens figurativas me dá a possibilidade de eu falar a mesma coisa ou reforçar a ideia central mais de uma vez na minha música. Então são elementos que você pode ir pensando para que você componha aí as suas letras. Beleza? Verso, refrão. Conclua uma ideia assim que você abrir uma sessão aí na tua música. Quarto ponto, que é muito interessante, que é a pergunta e resposta. O que é pergunta e resposta? Inclusive na parte melódica, na parte rítmica, é muito comum. Isso vem do blues lá dos negros spirituals ou das canções dos campos de trabalho, onde uma pessoa ou um grupo faz uma pergunta, ou outro grupo responde essa pergunta. Então essa pergunta e resposta é muito importante fazer parte da sua mentalidade na hora de compor. Aqui, por exemplo, ele fala que eu dei a ver à noite, e a ideia conclui, como se fosse uma pergunta, ele até responde, porque meu amor deixou essa cidade. Isso às vezes está presente também em melodias, né? Ou seja, até a própria melodia acaba fazendo essa resposta. Isso, inclusive, é usado nas composições de melodias, né? Tipo, ó, uma pergunta. Continua. E desenvolva a ideia. Então, essa pergunta e resposta, né, de pequenas frases melódicas, seja colocadas elas na letra ou realmente na poesia, é extremamente importante. O blues sempre vai ter essa pergunta e resposta em diversos elementos, na parte instrumental, rítmica, etc. e tal. Tá? Sempre vai estar presente.